dia! Bom dia, crianças! Como é que estão? Tudo bem? Espero que sim! Hoje estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical. Hoje é uma aula muito legal, muito interessante e nós temos um convidado especial, como vocês já viram. O Vanderlei vai nos ajudar hoje. Bom dia, crianças! Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e animados para a gente aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Ok, muito bem. Vamos começar nossa aula, gente? Primeira coisa, vamos lá? Fazer uma oração. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por este dia, muito obrigada por essa aula da Escola Dominical, que nós possamos aprender essas verdades da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a cada criança que nos assiste, a cada família representada por essas crianças, que o Senhor ponha a Sua mão sobre elas e nos ajude agora para que nós possamos aprender as verdades da Tua Palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, vamos lá? Corre para o vídeo se você precisar, dá uma pausinha aí, pegando a revistinha, né? A gente precisa usar, nós vamos usar muito a nossa revista, tá? Então pega lá sua revistinha, estamos na lição número 5. Olha lá, na página número 23, na página de vocês, tá bom? Se você precisar, pausa, pega a sua revistinha e a sua Bíblia, que a gente vai usar bastante. Vamos lá? Então peguem lá sua revistinha. Lá na página 23, pessoal, deixa eu pôr meu amigo aqui, porque ele me ajuda demais. Lá na página 23, a gente vai ver um breve resumo do que nós já vimos nas aulas anteriores. Pega lá na sua revistinha, olha lá. A gente tem aqui, dá pra ver daí? Vem pertinho daí. Um coração preto que tá marcando como a gente era antes, a nossa identidade, antes como filho da desobediência. Depois que nós nos encontramos com Jesus, acharam aqui, ó? Depois que nós nos encontramos com Jesus, nós ganhamos uma nova vida e uma nova identidade. Olha o coraçãozinho branco ali, que nos diz agora como é que nós vamos viver. E a gente vem estudando até aqui como é que tem sido a nossa vida na nossa nova identidade, em comunhão com Deus, em obediência ao Senhor. E hoje nós vamos estudar sobre o zelo, imitando a Jesus no zelo. Mas o que será que é essa palavra zelo, né? O que quer dizer? Tem loja que tem esse nome, mas a gente não está falando dessa loja não, né? Vocês sabem? Quem sabe o que é zelo? Comenta aí com a mamãe, com o papai, com quem está do seu lado. Zelo é uma palavra que a gente usa para demonstrar cuidado, interesse, amor, dedicação. Então a gente tem zelo pelos estudos, a gente tem cuidado com os nossos estudos, interesse, a gente tem zelo por aquele carrinho legal, por aquela boneca legal que a gente tem, por aquela bijuteria legal, coisas que a gente gosta de guardar, porque são coisas que a gente gosta muito, né? Nós temos zelo pela nossa família, o papai e a mamãe têm zelo pela família, eles cuidam de vocês com todo cuidado, não é assim? E a gente cuida das nossas coisas que a gente ama e das pessoas que a gente ama. E hoje a gente vai ver então quais os exemplos que Jesus nos dá, que nós temos zelo. Jesus tinha zelo por algumas coisas e a gente vai ver na Bíblia esses exemplos. Pega a sua revistinha lá e vai seguindo com a gente, tá? Depois, quando a gente terminar a aula, você vai conseguir completar. Se você quiser ir pausando o vídeo e completando durante a aula, também pode fazer isso. Fica mais rapidinho, né? Então, vamos lá. O nosso primeiro ponto. Jesus era zeloso no culto ao Pai. Vamos ler o nosso texto base? Está lá em João, abre lá na sua Bíblia. João, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Eu vou ler bem rapidinho aqui para vocês. Eu escrevi maior aqui, minha Bíblia está aqui do lado, ó. Eu só não vou ler aqui agora porque ele é muito pequenininha. Eu escrevi grande aqui para mim, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar? Lá em João 2, do versículo 12 ao 17. Abriram? Se você precisar, dá uma pausa aí. Lá no versículo 12 diz assim: depois disto, desceu a Cafarnaum ele, sua mãe, ele, Jesus, né? E sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém.
e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e os pombos e os cambiadores assentados. E tendo Jesus feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda ou casa de negócios. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Azorrague de cordéis é um chicote, para a gente ficar fácil de entender. Mas, Vanderlei, por que Jesus ficou tão bravo? É interessante a gente observar no texto que ele mesmo já dá a dica do porquê Jesus ficou bravo. Jesus ficou bravo porque eles estavam vendendo as coisas. A preocupação deles ao ir lá para o templo não era em adorar a Deus, em aprender mais das escrituras já naquela época, mas na realidade eles estavam indo lá buscando vender as coisas e obter lucro, ou seja, ganhar uma grana com aquelas vendas que eles faziam ali. E Jesus ficou muito indignado, porque o templo não é lugar para fazer comércio, e por isso que ele ficou tão bravo. Muito bem. E nós temos lá em João 4, 22 a 24, que diz como é que deve ser o culto. Deve ser em espírito e em verdade. E quem estava lá não estava com essa ideia, por isso que Jesus ficou muito indignado. E como é que a gente se comporta no culto? Será que o pastor fica lá falando, o pessoal fica lá cantando e a gente não tá nem aí? Agora a gente tá em casa assistindo, vocês não podem ir para a igreja, né? Eu também não tenho ido, porque a gente também não pode. Mas a maneira como o comportamento que a gente tem no culto, e se Deus quiser a gente vai voltar logo para a igreja, é muito importante. A gente precisa prestar muita atenção. Como é que a gente está lá? Porque Deus está vendo se no nosso coração nós estamos cultuando a Deus em espírito e em verdade. E Jesus ficou muito indignado por causa disso. Então Jesus é o exemplo para nós de como é que a gente se comporta no culto a Deus. Um outro ponto importante, que vocês vão seguindo lá na revistinha e vocês vão achar lá na página seguinte, na página 24, é como é que Jesus era zeloso pela palavra de Deus. A gente tem um exemplo muito forte lá na tentação de Jesus. Vocês se lembram? O texto está lá em Mateus 4, de 1 a 11. Aí na revistinha de vocês têm escritinho aí o texto. Foi lá quando Jesus foi na tentação, logo no comecinho do ministério dele, em que ele respondeu às afrontas de Satanás de uma maneira. Como é que ele respondeu, Vanderlei, às afrontas de Satanás? Também é bastante interessante, porque apesar de Satanás estar tentando mudar o sentido das próprias escrituras, Jesus deu o sentido correto e respondeu à tentação de Satanás usando a própria escritura. Vejam como é importante nós conhecermos a palavra de Deus, nós conhecermos tudo o que está escrito na Bíblia, porque num momento ou em outro nós vamos precisar. Jesus usou exatamente o texto da Bíblia, que é a palavra de Deus, para combater o inimigo, e foi vencedor. Muito bem, e Jesus tinha a palavra no seu coração, né? É assim que nós devemos manter, aguardar a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente. Para isso, gente, a gente tem que ler, tem que estar em contato com a palavra de Deus, a gente tem que aprender. E sabe, queria contar uma coisa para vocês. Os versículos que eu sei de cor hoje, só sei porque eu decorei na idade de vocês, nesse tempo, indo à escola dominical, decorando os versículos, fazendo os trabalhinhos da escola dominical, foi assim que eu aprendi. E eles estão na minha mente, no meu coração até hoje. Agora é uma maneira ótima, fácil de aprender. Então tente memorizar todos os desafios que são dados na escola dominical, no culto, em todos os momentos que vocês tiverem oportunidade, aproveitem para ter essa palavra no coração, porque você vai precisar dela o tempo inteiro na sua vida, tá bom? Outro exemplo também que vocês têm, lá na página 25 da revista, abram lá.
na página 25, vocês vão ver lá uma igreja que era muito zelosa com a palavra. Era a igreja de Bereia. Já dei a dica, tem que completar lá essa palavrinha, tá? Vocês façam a lição lá e vocês vão ver. Outra maneira que a gente viu que nós vamos ver que Jesus era zeloso é pela pessoa do Pai. Abram lá, tá lá na página 25 ainda, da sua revistinha, lá em João 14, nós vamos ler 3 versículos que vão dar esse exemplo pra gente. Se você precisar, como sempre, pausa o vídeo aí para você abrir, tá? Lá em João 14, no versículo 13, diz assim: "E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Então, Jesus, a preocupação de Jesus era sempre de glorificar o Pai. Vocês têm essa liçãozinha lá para completar também. Outro versículo, 24. "Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou." Então, e no versículo 31, a gente também vai ler: "Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me mandou." Então, Jesus obedecia ao Pai, respeitava o Pai. Jesus se importava demais com o Pai. E a gente também tem um outro exemplo na Bíblia de que quando Davi estava lá na frente do gigante Golias, né, Vanderlei? O que aconteceu lá? É interessante porque Davi, ele era, como a gente já sabe, ele era pequenininho, ele não era grande. E ele estava diante de um gigante. E o que aconteceu? O gigante, ele e o povo dele estavam afrontando a Deus. E Davi ficou muito indignado com isso. E falou: como é que pode uma pessoa como essa, apesar de todo o seu tamanho, querer afrontar ao único Deus vivo? E por tão grande indignação que ele ficou, resolveu ir enfrentar, apesar do seu tamanho, e enfrentar aquele gigante. Porque ele ficou muito indignado, porque aquele gigante não podia, e ninguém pode zombar, não pode gozar de Deus, do único Deus a quem nós servimos. E Davi foi em nome de Deus. Foi assim que ele disse que ele iria combater o gigante, em nome do Deus vivo. E aí ele venceu. E essa história, gente, vocês sabem, tá lá em 1 Samuel 17, o versículo que o Vanderlei citou é o versículo 45, e ele, a segunda parte do versículo, diz assim: "Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado." E como é que tem sido a nossa postura? Quando alguém começa a falar alguma coisa usando o nome de Deus em vão, ou falando alguma coisa que desagradaria ao Senhor com desrespeito, como é que a gente tem se comportado? Essa aula de hoje, crianças, é uma aula para a gente refletir. É uma aula muito prática, né? A gente pode ver, por exemplo, agora nesse tempo de pandemia, nesse tempo que a gente está recluso, como é que tem sido a nossa postura? Será que a gente tem se preocupado em ler a palavra de Deus, em orar, em ter comunhão com o Senhor, em pensar nas coisas de Deus? Ou será que a gente está só preocupado com videogame, muita aula, muita coisa para fazer, e a gente vai desacostumando de ler a Bíblia, vai desacostumando de falar das coisas de Deus, vai desacostumando de se preocupar com o que é que Deus está esperando da gente? Como é que tem sido a sua postura e a minha postura? Como é que a gente tem agido? Nós temos que refletir e a gente precisa mudar a nossa posição se a gente estiver fazendo de maneira errada. A gente tem que ler a palavra, orar todos os dias, se preocupar, ter amor à palavra. E isso é zelo. Tudo isso a gente tem que aprender. Se a gente não estiver fazendo assim, nós temos que mudar a nossa postura e temos que ter zelo pelo culto a Deus, pela palavra de Deus e pela pessoa de Deus, tá bom? Isso é uma coisa muito importante, eu espero que fique gravado no coração de vocês. No nosso coração, a gente precisa estar sempre preocupado com isso, e aqui na revistinha de vocês têm tudo isso que a gente falou, tá?
Dá para vocês completarem, irem fazendo a lição e depois toda essa parte aqui. E tem mais uma parte aqui no final ainda de conclusão para vocês fazerem, tá? Tá bem prático, é fácil e é muito importante. Então eu espero que vocês façam, que vocês sigam aqui a lição, que vocês reflitam e comentem em casa, conversem aí com a mamãe, com o papai, com os irmãos, com os parentes de vocês, porque essa lição não é lição só para vocês que são crianças, é lição para todos nós. Isso é importante para cada um de nós, para os adultos também, tá bom? Nós vamos fazer uma oração para encerrar. Ai, queria lembrar uma coisa, gente. Mandem para você lá no nosso grupo a fotinho de vocês que estão assistindo a aula para que a gente possa marcar presença para vocês, tá bom? Manda um okzinho lá no nosso grupo. A mamãe tem o contato, o papai tem o contato lá, tá bom? Eu vou convidar o Wanderlei para fazer uma oração de encerramento e nós vamos encerrar a nossa aula por hoje. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque ela nos ensina, ó Deus, como nós devemos agir em toda e qualquer situação. Queremos te agradecer, ó Deus, e te pedir que o Senhor mesmo nos ajude a sermos zelosos, a termos cuidado, ó Deus, com o nosso relacionamento com o Senhor, com o nosso relacionamento com os nossos pais, nossos familiares e também com os nossos irmãos na igreja. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos cuidado, a sermos zelosos com o culto, a termos cuidado, a sermos zelosos e aprender mais da Tua Palavra, ler a Tua Palavra a cada dia e que nós possamos, ó Deus, em tudo aquilo que nós fizermos, onde quer que nós formos, onde estivermos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a honrar o nome do Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, nos fazer fortes, que o Senhor possa nos fazer sempre, ó Deus, crescer, conhecendo melhor ao Senhor e servindo ao Senhor em tudo aquilo que nós fizermos nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigada, Wanderlei, pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Pessoal, um grande beijo para vocês. A gente está com muitas saudades. Vão seguindo aí a revistinha. Quem sabe a gente vai se ver em breve, né? Tomara algum encontro virtual, ou quem sabe a gente vai conseguir voltar logo para a igreja. Vamos continuar orando por isso, né? Um grande beijo. Tudo de bom para vocês. Tchau. Tchau.